Estamos no ar através da TV CBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet, para refletir com você hoje sobre a luta pela terra que incomoda o capital e o Estado. Ei, companheiros, levanta e vamos pra luta. Ei, companheiros, pra junto a terra conquistar. A luta pela terra, luta por um direito humano fundamental ao acesso à terra, travada pelos sem terra, é uma luta que interpela o Estado, a classe dominante e o pensamento pedagógico, inclusive, além de outros incômodos que desencadeia. Nesse sentido, Miguel Arroio, no livro Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, analisa a tomada de consciência dessas populações mantidas por séculos sem direito a ter direitos ao teto, à terra, à saúde, à escola, à igualdade e à cidadania plena, se fazem presentes em ações e movimentos, em presenças incômodas que interrogam o Estado, suas políticas agrária, urbana, educacional, interrogam a docência, o pensamento pedagógico, as práticas de educação popular e escolar. A luta pela terra, travada pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, pelo Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e por dezenas de outros movimentos camponeses, incomoda e desestabiliza quem se deleita na ordem estabelecida do capital. Sendo novos e questionadores sujeitos, os sem terra incomodam, como analisa Miguel Arroio ao se referir aos sem terra como outros. Diz ele: outros na agenda política e até pedagógica se tornam extremamente incômodos ao pensamento pedagógico porque o obrigam a se entender inseparável das formas políticas, culturais e de sua produção, conformação como subalternos. Ao reagir a esses ser pensados e feitos subalternos, desconstroem as autoidentidades do pensamento pedagógico. Integrando o legado de Antônio Gramsci, a categoria subalterno faz referência a um conjunto diversificado e contraditório de situações servindo para nomear classes com ausência de poder de mando, de poder de decisão, de poder de criação e de direção. Pedagogia de emancipação humana não é simplesmente a que promove uma mudança de método, mas a que passa por uma revolução copernicana dos objetos e dos métodos, dos conteúdos e das instituições para os sujeitos. Estes, os sujeitos, serão o Sol ao redor do qual os planetas, objetos e métodos girarão. Entrevemos pedagogia do oprimido como pedagogia de emancipação humana no seio da classe camponesa na luta pela terra. Pedagogia que persevera em lutas constantes, em movimentos permanentes da opressão à libertação, emancipação. Luiz Américo Araújo Vargas, na tese na área de educação, por uma pedagogia da luta e da resistência, a educação como estratégia política no MST, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2012, faz referência à emancipação humana diversas vezes. Por exemplo, ele aponta a necessidade de emancipação humana. No entanto, analisa que a ideologia do desenvolvimento sustentável adia
a possível emancipação humana. Luiz Américo Vargas afirma também que o MST, ao assumir a luta contra um de seus inimigos reconhecidos, o agronegócio, engendra condições para produzir uma cultura renovada e, com ela, um processo educativo que pensa a emancipação de toda a humanidade. Ao se referir a um encontro de Sem Terrinha, em 2007, Luiz Américo Vargas postula a construção de uma proposta educacional coerente com a formação de sujeitos históricos em luta pela emancipação de sua classe. E nota que os sujeitos sociais em luta coletiva e algumas de suas práticas plasmam outros sentidos e outros caminhos cuja potência de emancipação é difícil de prever, mas de cujo desenvolvimento gesta uma praxis que se refaz na luta e na disputa por hegemonia. Luiz Américo Vargas constata ainda que palavras categorias, tais como classes, luta de classes, trabalho, ideologias, emancipação e socialismo, muito difundidas, têm sido pouco apreendidas e muito combatidas. E advoga também que uma educação tomada como estratégia política possa contribuir no processo de emancipação dos sujeitos em luta pela transformação da sociedade de classe capitalista. Sob o ponto alto do sistema do capital, os progressos e avanços culturais e tecnocientíficos acumulados historicamente pela humanidade pouco ou nada têm servido à emancipação humana. Sob o capitalismo contemporâneo, a lógica da mercantilização circunscreve as dimensões da vida ao lucro e não à emancipação humana. Luiz Américo Vargas postula a necessidade da construção de conhecimento como crítica permanente da história que possa contribuir com o agir humano no processo de emancipação, e entende que um projeto de emancipação humana que sustenta a educação como uma dimensão da estratégia política de superação das relações sociais capitalistas precisa superar as práticas educacionais reprodutoras da ideologia que naturaliza essas relações. É pela praxis de educandos e educadores na luta enquanto sem terra do MST que a emancipação poderá se dar. A educação, tomada como estratégia política nas lutas dos explorados por sua emancipação, reivindica a praxis de educandos e educadores. Alexandre Barbosa, na tese na área de comunicação, a comunicação do MST, uma ação política contra-hegemônica, de 2013, na USP, faz referência duas vezes à emancipação dos trabalhadores. Ele indica que as ações do MST, tanto no campo das lutas populares como no campo da comunicação, sejam elemento que catalise as ações de emancipação das classes populares, e constata que as propostas de assentamento oferecidas ao longo da história não contemplavam a emancipação dos trabalhadores. Pelo contrário, aumentavam a dependência em relação ao capital. É claro a necessidade de que a pedagogia do MST seja de fato de luta e de resistência para poder empreender processo de emancipação humana. Pela perspectiva da comunicação, afirmamos a necessidade de emancipação dos trabalhadores camponeses e vê nas ações do MST um catalisador
de processo emancipatório. Para além de uma pedagogia da luta e da resistência, focando a educação como estratégia política e a comunicação como ação política contra-hegemônica, ensejando processos emancipatórios, para além de incluir, buscar superar. Buscamos compreender que tipo de luta pela terra pode se tornar de fato processo de emancipação humana, social, econômica, política, cultural, religiosa e necessariamente sustentabilidade ecológica. Enfim, a luta pela terra, se realizada de forma emancipatória, incomoda e desestabiliza o capital e o Estado. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Nosso trabalho é na força bruta, se a gente luta é para produzir. Solta a terra para este povão, e tendo terra não nos solta pão. Ei, companheiros, levanta e vamos pra luta. Ei, companheiros, pra juntar terra com